E olha só, nação, começou a preparação do Flamengo para a partida contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil e logo em seguida o Flamengo já vira o foco para a partida contra o Palmeiras, partida importantíssima pelo Campeonato Brasileiro. Tem informação importante sobre Jorginho, novo reforço do Flamengo confirmado pelo jornalista Fabrício Romano. E tem também informações sobre o Alcaraz. Será que está voltando para o Flamengo? Vamos juntos analisar todas as informações do Mengão, mas antes faz o seguinte, chega aqui, como sempre, dá aquela moral deixando seu like. Se você não é inscrito aqui no nosso canal Meu Mengão React, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva, ative o sino das notificações para você sempre receber todas as informações do Flamengo. Vamos juntos aqui bater hoje uma meta de 5 mil likes. Ó, nos ajude compartilhando o vídeo no seu grupo de WhatsApp, com seu amigo flamenguista. Coloca nos comentários aí de qual cidade você está acompanhando nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Tocantins, Rio Grande do Sul, Paraíba, Santa Catarina, Minas Gerais, Piauí, Alagoas. Coloca o seu estado, a sua cidade aí, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN João Guilherme Vene Casagrande. Link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. Boa, meu parceiro Elton Serra. Tá aí então a classificação do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras segue na ponta, 22 pontos, venceu o Bragantino. O Flamengo empatou com o Botafogo, foi a 18. Então a diferença agora é de 4 pontos. A gente vai falar dessas duas equipes já já. Cruzeiro e Bragantino ali embaixo com 17 pontos. Esse é o G4. Ceará e Bahia com 15 pontos. O Fluminense é o sétimo com 14. Corinthians em oitavo com 13, venceu o Santos. O Atlético Mineiro empatou com o Cruzeiro, assunto daqui a pouco também 13. Botafogo, 12 pontos. Virando a página, os outros 10 times do Campeonato Brasileiro. Essa lista começa com São Paulo, 12, Mirassol, 11, Vasco, Fortaleza e Internacional tem 10 pontos. Vitória, 9, a mesma pontuação do Grêmio, que abre a zona do rebaixamento. É o 17º com os mesmos 9 pontos. Juventude na cola com 8. Mais para baixo, Santos com 5. E o Sport, lanterna, com 2 pontos ganhos. Bom, Palmeiras e Flamengo, parece filme antigo, mas vão liderando o Campeonato Brasileiro, como a gente acabou de ver. E eles se enfrentam domingo. Briga boa, hein? A diferença agora aumentou. 4 pontos separam Palmeiras e Flamengo no Campeonato Brasileiro. A disputa que se anunciava dura a cada confronto tem cor mais verde. O motivo é simples. Nos confrontos mais duros, o Palmeiras dá um jeito de vencer. Das 7 vitórias, 6 foram por apenas 1 gol de diferença. Pontos mais do que valiosos de um time seguro e equilibrado. Quando se trata de Palmeiras, né, tem que tentar vencer todos os jogos, né? Nosso próximo adversário no Brasileirão é um candidato ao título, é um adversário muito difícil e a gente vai ter que competir como a gente sempre vem fazendo para tentar vencer o jogo. O Flamengo tem tido uma defesa tão segura quanto a do Palmeiras neste Campeonato Brasileiro? É bem verdade. Foram apenas 4 gols sofridos em 9 rodadas até agora. Mas o ataque, por mais que seja o mais positivo da competição, com 17 gols, empacou em jogos bem decisivos. Contra Internacional, Vasco, Botafogo, apenas 1 gol marcado. Dos 17 gols, 10 aconteceram em apenas 2 partidas, nas belas apresentações contra a Juventude, um 6-0, e contra o Corinthians, um 4-0. De restante, o Flamengo tem suado muito. Mais do que isso, trava onde não poderia e vê o tom de cobrança aumentar diante de um rival que abre vantagem. O Palmeiras também perdeu para o Bahia em casa. A questão é que acho que às vezes as pessoas veem diferente as derrotas de um e derrotas de outro, ou vitórias de um e vitórias de outro. Nosso jogo é visto de forma diferente, com uma obrigação maior de fazer um grande jogo e vencer. E para eles não tanto, né? Para outras equipes também não tanto. Certo é que o Flamengo não passou pelo Internacional em casa, enquanto o Palmeiras venceu no Beira-Rio. O Verdão arrancou a vitória no último suspiro no clássico com o São Paulo e os rubro-negros nem gols fizeram contra Vasco e Botafogo. Plástica ou força, encanto ou eficiência. Tudo vale para ser campeão, mas o que decide mesmo é quem alcança o maior número de pontos. E por enquanto, o sorriso verde só aumenta.
Dois times que vão para o Mundial de Clubes, né? Quem vai para os Estados Unidos na ponta? Saberemos em breve. O jogo estava equilibrado, a gente estava bem, até os 15 do segundo tempo. Aí ele fala, eu perdi a mão do jogo. A partir daí, eu perdi a mão do time. O time ficou um caos e virou um futebol. Ele quis dizer que virou quase que uma pelada. Ali. E aqui não é aquilo que eu... E ele falou assim, não é isso que eu gosto. Então, ele admite que ele perdeu a mão do time, eu achei isso fantástico. Claro, não ele perder a mão, mas ele admitir isso, né? A fragilidade. Todo mundo tenta se esconder tanto as suas fragilidades através de desculpas, de, enfim, outras justificativas. E o Felipe foi transparente, porque de fato foi o que aconteceu. Então, o Flamengo sentiu demais a ausência desses dois brilhantes jogadores, desses dois craques, e isso tornou o Flamengo mais previsível. Embora seja natural o empate com o Botafogo, né? As pessoas, os torcedores mais passionais, ao ouvir a gente falar tanto que o Flamengo é o melhor elenco da América, eles acabam achando que o Flamengo vai ter que vencer todo mundo. E não vai. Então, um empate com o Botafogo, nessas circunstâncias, é um resultado normal. Ruim para a rodada, mas ele é normal. O Palmeiras empatou com o Botafogo, o Palmeiras perdeu do Bahia. Palmeiras e Flamengo jogaram domingo e qualquer coisa que acontecer é normal também, né? Mas foi um jogo em que, de parte a parte, os desfalques foram moldando o que aconteceu no Maracanã. A expectativa em relação aos jogos do Flamengo, ela tem uma coisa que é curiosa, porque quando o Flamengo está bem, e o Flamengo certamente viveu um bom momento há algumas semanas, não, claro, na Libertadores, quando a coisa começou já complicada, mas no Campeonato Brasileiro, a gente imaginava que até a parada para o Mundial, o Flamengo ia dar aquela acelerada e ia poder viajar com tranquilidade, com alguma folga na liderança. Não é isso que está acontecendo, pelo menos até agora. O momento que o Flamengo apresentava, ele não conseguiu sustentar. A minha impressão é que isso está diretamente ligado aos desfalques, ao desgaste, à sequência de jogos, os problemas de um calendário que não prejudica apenas o Flamengo, evidentemente não, mas mesmo um elenco profundo e com uma reunião de jogadores tecnicamente decisivos, que eu acho que só o Flamengo tem, mas as pessoas têm, óbvio, liberdade para pensar diferente, até mesmo uma equipe com esse poderio sofre diante de uma situação que é muito difícil administrar, e a gente está vendo isso em campo. Estava tentando lembrar, no ano passado, se a gente tinha as sensações, ou pelo menos eu tenho atualmente a sensação, que o campeonato não está legal em relação a números de jogos interessantes, grandes encontros e tal. Só que é tanto jogo de futebol que talvez a gente tenha mais dificuldade para se lembrar de como se sentia no ano passado, mais ou menos nesse período do Campeonato Brasileiro. No ano passado teve Copa América, a situação de calendário também foi difícil para ser administrada pelas equipes, os técnicos com problemas para trabalhar, muito cedo uma quantidade elevada de jogos. Eu estou dizendo tudo isso porque é claro que é normal um empate num clássico, seja qualquer clássico, em especial esse que nos últimos anos teve um acréscimo de rivalidade com a subida de produção, de ambição na parte técnica e de resultados também, investimento do Botafogo. Mas o jogo não foi bom, né? Não. Esse é o ponto. Assim como o clássico aqui em São Paulo, Corinthians e Santos, a gente vai poder falar, também não foi. Pior ainda. Não foi um jogo bom. Foi um jogo que você vê e fala, olha, não é para ser assim. E no caso dessas duas equipes, o Botafogo, com os títulos que venceu no ano passado, defende o título brasileiro, defende o título da Libertadores. Está numa temporada estranha. Flamengo começou muito bem, é o Felipe Luiz, grande treinador, e eu não retiro nenhuma palavra que eu disse a respeito dele, que eu continuo pensando em relação a ele como técnico, da mesma forma. Mas o Flamengo está num momento difícil em relação à própria produção. E aí... Por que eu falei que era engraçada a expectativa que está sempre recaindo sobre o Flamengo? Quando o time está bem, espera-se, assim, goleadas homéricas, partidas absolutamente inesquecíveis e espetaculares. Quando o time não está mal, a cobrança aumenta, porque o que se espera é a mesma coisa. Talvez ninguém esperasse que o Flamengo goleasse o Botafogo e deitasse e rolasse e tal, mas certamente a maioria das pessoas esperava, nessa conjuntura atual, que o Flamengo vencesse o jogo. Não foi o que aconteceu, o jogo não foi bom, o Botafogo teve muita chance, o Flamengo também. Mas eu acho que o campeonato não está mostrando o nível técnico que deveria, pela qualidade dos elencos, e isso está, para mim, muito claro.
embora eu não me lembre também muito bem como que eu me sentia em relação ao ano passado, mais ou menos nessa época. Isso faz parte, né? Uma temporada muito longa, como a gente falou, estamos só em maio. Então, em algum momento, os nossos atacantes vão voltar a performar aquilo que eles estão acostumados. É verdade. Inclusive, o Arrascaeta é o artilheiro do Flamengo no ano. Tem 10 gols. É um número realmente impressionante. Ele que não jogou ontem, foi preservado. E agora fica a expectativa, o que será feito. O Arrascaeta, será que ele vai participar contra o Botafogo da Paraíba quarta-feira? Ou será preservado porque é o seguinte, Emerson, olha aqui, ó, já tem até um banner aqui prontinho, ó, olha aqui, olha aí. Isso, tem até GT essa live aqui. É um deboche, Emerson. Palmeiras e Flamengo. É decisão, né, Emerson? Virou decisão, né, João? Na 10ª rodada, é claro que se perder, acabou o campeonato, não. Mas, né, acho que ninguém imaginaria ou o Palmeiras ou o Flamengo, um abrindo uma diferença de 7 pontos para o outro, né? Já que a gente colocava, e coloca ainda, né, Flamengo e Palmeiras como os dois postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. Mas na 10ª rodada, em poucos pontos disputados, você vê o seu principal rival com 7 pontos na frente, dá aquele sustinho, né? Liga um sinal de alerta. Se empatar, permanece com os 4 pontos de diferença. Flamengo vencendo, bota a pressão para cima do Palmeiras, fica 1 ponto. É um jogo que não pode perder para o Palmeiras, um time que é muito forte lá em São Paulo, e é um time chato, né? Porque até ontem no Maracanã, né, a gente acompanhando o jogo, você narrando, e aí, quanto é que tá o Bragantino? 1-0. Coisa linda. Tudo era só um golzinho da gente. 1-0 aqui, 1-0 lá, Flamengo líder. Palmeiras empata, vira, e a gente ficou no 0-0. É isso aí, o Rodrigo, Rodrigo lá de Laguna, Santa Catarina, tá mandando um abraço para mim e também para o Emerson. Muito obrigado, Rodrigo, pelo carinho, pela moral. Pois é, cara, o Palmeiras, ele é interessante, né? Porque no final do ano passado ele estava mal, começou uma pressão em cima do Abel, acabou, não tem mais jeito, acabou o encanto, vamos embora, Abel tem que sair. Aí começou o ano, Palmeiras mal, Campeonato Paulista, perdeu para o Corinthians e tal. Aí começa a Libertadores da América, e o Palmeiras, depois de perder para o Corinthians, começa a se arrumar, ele bota o Estevão ali no meio, arruma o time, liga de novo, e voltou a ser aquele Palmeiras dos últimos anos, competitivo, um time chato, luta até o final. E é esse Palmeiras que o Flamengo vai encarar domingo. E eu concordo plenamente com você, Emerson. Acho até que um empate não é um mau resultado, porque manteria 4 pontos, beleza. Agora, se perder... tá no início, faltarão 28 rodadas. Mas, gente, esse time do Palmeiras, todo mundo sabe como é. É um time regular e competitivo. Se abrir 7 pontos... é uma vantagem muito boa e que vai dar para administrar legal. Então é um jogo que, além da rivalidade, que é muito grande e recente, ele ganhou realmente esse caráter aí de grande decisão. E, cara, o De La Cruz hoje veio a notícia. Primeiro, uma notícia boa, Emerson. Ele não vai precisar passar por cirurgia. Não é uma lesão que exige a cirurgia. Porém, ele está com um edema no joelho e já começa um tratamento. É possível que ele só volte no Mundial, viu, Emerson? É uma pena, né? De La Cruz, que é um cara que vinha numa sequência positiva, né? Teve aí a segunda maior sequência dele pelo Flamengo. Alô, Ziel! Boa noite, boss do Mengão. Rapaz, é uma pantera, é um lobo. O Lobo Ziel tá aqui junto com a gente. Lobo não come lobo. Mas o De La Cruz é um jogador muito, muito importante, né, João? Nesse meio do campo tem muita qualidade, apesar dele ser baixinho, ele briga, ele vai pra cima, ele reclama com a arbitragem. É realmente um jogador diferenciado, gosto muito do futebol do De La Cruz. E a gente está sofrendo com isso, né? Nesse jogo contra o Botafogo, ainda mais, né? Porque não vou nem falar do Alan, que é um jogador que hoje é reserva, mas sem Pulgar, sem Gerson, sem Arrascaeta e sem Plata, sem quase 4 titulares, né? Plata, na minha opinião, é um dos titulares. Se você pega o Barcelona, se no Barcelona aí você tira Rafinha,
o Yamal, tira um zagueiro meio campo. Tira o Pedro. Tira o Pedro e acabou o time, né? Complica. Qualquer time no mundo sentiria, né? E o Flamengo jogou praticamente sem o seu meio campo, né? Titular. Exato. E no espaço do campo ali importante, né? O coração, o próprio Felipe Luiz fala muito isso, né? Que o meio campo, especialmente os volantes, na opinião dele, o volante acaba sendo o coração do time, então jogou sem o coração e jogou sem o cabeça, né? Que é o Arrascaeta, que é o cara que manda aí desse time do Flamengo, né? Agora, o que chama a atenção é que quando o Flamengo não joga, quando o Arrascaeta não joga, o time sente, né, João? Faz tempo, hein, Mexô? Faz tempo. Se bobear, desde lá 2019 e tal, nunca teve alguém. Tinha o Everton Ribeiro, né? Mas eles trabalhavam juntos. Mas quando um saía, a coisa dava uma desarrumada também. Ou seja, o Arrascaeta realmente. Tanto é que essa é uma das prioridades do Flamengo, isso dito pelo próprio José Boto, é uma das prioridades do Flamengo para o meio da temporada aí, contratar gente para aquele setor ali de criação, né? Porque ontem, mais uma vez, ficou muito claro isso, né, Show? E até vi muita gente falando assim, quando o Jorginho chegar vai melhorar. Mas, gente, o Jorginho não é esse camisa 10, né? Ele é um camisa 8, né? Até pode armar, né? Mas é diferente de ter esse camisa 10. E não sei se foi você que falou, João, até na transmissão. Foi você mesmo ontem lá no nosso pós-jogo da Flamengo TV, após o empate por 0-0. Como a gente tem dificuldade de ver esse camisa 10 no futebol brasileiro, né? Tem, cara, não tem. Se você parar para ver, os nossos vizinhos aqui continuam produzindo esses caras. Eles estão lançando agora lá na Argentina o Mastantuono no River Plate, que é um garoto sensacional. Tem o Almada, que passou há pouco tempo aqui no futebol brasileiro, no Botafogo, grande jogador de criação. Tem o Echeverri, que veio do River, também está lá no Manchester City, novinho também. Ou seja, ele já tem aí uns 3 meias lá para a seleção da Argentina. Tem o Montoro, do Vélez também. Vélez, olha aí, é o outro meia. 17 anos, camisa 10 do Vélez. Não é o principal time da Argentina, mas o moleque é bom de bola, meteu o golaço, enfim. É um time importante. E aqui, vamos ver aqui no Brasil. Vamos lá, brasileiro, quem tem de meia aqui? Alan Patrick, já tem mais de 30 anos. Ganso. Já está mais para o final de carreira, já está mais para lá do que para cá, a verdade é essa, né? Matheus Pereira é o mais novinho aí, tem 29 anos e tal. Aí olhando lá para fora... tem o Coutinho no Vasco, mas também não entrega muito. Está mal há muito tempo. Olhando lá para fora, você tem o Andrés Pereira, tá bem. Mas que acho que também não é 10, né? É um meia, ele pode fazer o papel de meia, mas não é aquele meia clássico. O Paquetá... a própria seleção brasileira, né? O Brasil sofre com isso. E a gente joga com o segundo volante ali improvisado, né? O terceiro homem de meio campo. Quem pode voltar para casa, no caso, o Flamengo, é o Peterson. Lembra dele, atacante, que surgiu nas categorias de base como joia, milionária, torcedores do Flamengo tratando como se fosse o novo Vinícius Júnior. Foi emprestado para vários clubes, não rendeu em lugar nenhum, cometeu ato de disciplina no Atlético Paranaense, saiu de lá com apenas, 20 minutos em campo, foi para Portugal, não rendeu também, foi para o Juventude e agora cometeu mais um ato de disciplina e, segundo apurei lá no Juventude, existe a chance de ele ser devolvido ao Flamengo. Pelo menos o Juventude vai pensar nisso. Perguntei qual foi o ato de disciplina, apenas me responderam. Algo pessoal, não podemos falar. Beleza, mas é um jogador que, pelo visto, tá doido para pôr um fim na carreira dele, porque é ladeira abaixo também, nunca vi, cara. Onde vai, arruma problema o Peterson, atacante jovem que tem contrato com o Flamengo ainda. E por falar em atacante, o jornal o Globo trouxe uma informação aí, envolvendo Flamengo e Corinthians brigando por atacante. Nós já falamos sobre esse atacante aqui recentemente, Wesley, do Al Nassr. O Flamengo não pensa na contratação desse jogador. Confesso que eu tentei apurar no Corinthians, até o momento não obtive resposta se o Corinthians deseja ou não. O Globo também cita o Botafogo. Botafogo também procurei aqui e até agora nada. Também não me responderam. Então, enfim, eu gostaria... Vamos ver, vamos aguardar. Mas do lado do Flamengo, repetir o mesmo discurso de vídeos anteriores aí, não tem nada, o Flamengo não pensa na contratação desse jogador. Me falaram até que o José Boto nem conhece o atleta, que o atleta não está
nos dados da equipe de scout, que observam possíveis contratações ou possíveis negociações com jogadores que são bem avaliados por essa equipe. Para finalizar nosso vídeo, galera, Alcaraz. Informação importante, o empresário dele vai essa semana para a Inglaterra para resolver a situação do Alcaraz e, segundo eu apurei com o empresário, a tendência é que ele seja comprado pelo Everton. E é isso que o empresário vai resolver, porque o Alcaraz quer ficar no Everton, está feliz no Everton. A ver se o time inglês vai conseguir chegar num acordo, porque o jogador precisa bater a meta e ainda não bateu a meta de compra obrigatória. Não bateu na meta, o Everton pode negociar com o Flamengo o valor dessa opção de compra. Mas o jogador quer continuar no Everton. Vamos ver. No Flamengo, ele não vai ter espaço, segundo eu apurei. Nação, tá aí as últimas informações do Flamengo. E olha só, de acordo ao jornalista Fabrício Romano, o Jorginho será jogador do Flamengo, ou melhor, já é jogador do Flamengo. Aqui, se a gente analisar aqui as últimas informações, ele escreveu o seguinte, ó, o Jorginho disputará o Mundial de Clubes da FIFA como jogador do Flamengo após receber sinal verde do Arsenal. Quer dizer, então está tudo certo entre o jogador e o Flamengo e o Arsenal, né? No caso, ele será jogador do Flamengo e vai participar do Super Mundial de Clubes juntamente aí com o Mengão. Então, para quem não acreditava na contratação do jogador, tá aí o Fabrício Romano, que é um jornalista muito respeitado pelo mundo futebolístico, ele cravou aí Jorginho já como jogador do Flamengo. Então, para quem não esperava, para quem não acreditava, o Jorginho vai vestir a camisa do Mengão. E aí, qual é a sua opinião referente à chegada do Jorginho no Flamengo? Você acha que vai reforçar o elenco do Mengão? Você acha que é um jogador que o Flamengo precisava para disputar esse Super Mundial de Clubes, que é a Copa do Mundo de Clubes, no caso? Coloca aí nos comentários e deixa a sua opinião. O Flamengo agora vira a chave pensando na partida contra o Botafogo da Paraíba, a partida pela Copa do Brasil. Provavelmente o técnico Felipe Luiz não vai colocar força máxima nessa partida. Eu acho que o Felipe Luiz vai poupar alguns jogadores pensando na partida contra o Palmeiras, que acontece em São Paulo, no Allianz Parque. A partida deve definir muita coisa. Isso porque o Palmeiras, nesse momento, tem 4 pontos de diferença do Flamengo. O Flamengo, se perder essa partida, se complica no Campeonato Brasileiro. Claro que ainda tem muitas rodadas, tem muita coisa pela frente. Mas pensando, por exemplo, nas demais competições, o Flamengo tem o Super Mundial de Clubes, o Flamengo tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil. E aí, daqui a alguns dias já começa a fase decisiva da Libertadores, oitavas de finais. Aí tem Super Mundial, tem muita coisa pela frente. Então, se deixa o Palmeiras se distanciar muito, fica complicado. Porque recuperar 4 pontos é uma coisa, agora para 7, 10 é outra coisa. É outra coisa. A gente sabe que tem muitas partidas pela frente, tudo pode acontecer, mas não pode deixar o Palmeiras se distanciar. Se o Flamengo vence essa partida, a distância cai somente para 1 ponto, e aí o Flamengo fica colado ali. Aí já é outra coisa, outra história. Mas vamos ver o que o Felipe Luiz vai preparar para essa partida aí contra o Palmeiras, tá bom, nação? Olha, fica ligado aí no nosso canal. Assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, nós vamos trazendo aqui para vocês. É só você clicar no sino que está aqui no YouTube, deixe ativado e coloque a opção todas. Dessa maneira, assim que a gente postar alguma informação, você vai receber aí no seu celular, no seu computador, tá bom, nação? É isso daí, muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.